Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do Intensivo de Biologia. Hoje é dia 19 de setembro e eu convido vocês para revisar esse conteúdo comigo, beleza? Vamos lá então, Primeira coisa que nós vamos falar aqui é o revestimento celular. O revestimento celular, só lembrando, revestimento é uma parte que inclui as estruturas que estão revestindo a célula, obviamente. Dentro desse revestimento celular, nós temos a parede celular, nós temos também glicocálix ou glicocálice e também temos a membrana plasmática. Ok? Lembrando que existem alguns componentes, na verdade são 4 componentes exclusivos de todas as células. São eles: a membrana plasmática, o hialoplasma, que é aquele gel que preenche o interior da célula, os ribossomos e o material genético. Veja, não estou falando de núcleo, estou falando de material genético, tá? Então, hialoplasma, membrana plasmática, ribossomos e material genético. Esses 4 itens, essas 4 partes estão presentes em todas as células, desde os procariontes mais primitivos até as células do corpo humano, tá? Então não se esqueça disso, isso é uma coisa fundamental. Aqui tem a figura da membrana plasmática, mas eu vou falar um pouquinho rapidamente dessas 3 estruturas, focando na membrana, porque é o que é mais cobrado nos vestibulares, tá? Então, por exemplo, a parede celular, ela é externa à membrana plasmática, porque a parede é produzida a partir da membrana plasmática, tá? Então, existem proteínas na membrana que acabam produzindo essa parede externamente, tá? Então, sempre vai ser assim. Você vai ter a membrana interna e a parede celular externa à membrana, ok? Quem tem parede celular? Então, bactérias, as cianobactérias, os fungos, as algas e as plantas. Mas é claro, temos que lembrar que existe o quê? Diferença quanto à composição dessa parede, tá? Basicamente, a função da parede celular é revestir a célula, sustentar esta célula e proteger esta célula contra invasores, proteger contra variações osmóticas que a célula pode sofrer, tá? E sustentando de modo geral, porque muitos, na verdade acho que todos que nós citamos aqui, não tem nenhum tipo de esqueleto, nenhum tipo de revestimento, ao não ser a membrana plasmática. As plantas, por exemplo, as árvores que podem ser árvores de alturas enormes, como as sequoias, por exemplo, elas não têm esqueleto nenhum, tá? O esqueleto de uma árvore daquele porte é feito célula por célula através da parede celular. Uma coisa muito importante aqui que nós não podemos confundir e esquecer são as diferentes composições que encontramos nas paredes celulares desses seres aqui. Então, por exemplo, a parede celular feita de quitina. Feita de quitina, o que é quitina? Não confunda quitina com queratina, tá? Anota aí, gente. Quitina é diferente de queratina. Quitina é um carboidrato, é um polissacarídeo insolúvel, portanto ele é de sustentação, não é de reserva, e queratina é uma proteína, tá? Nossos cabelos são feitos de queratina, nossas unhas são feitas de queratina, mas não de quitina, beleza? Então onde é que eu vou encontrar a parede celular de quitina? Nos fungos. Lembrando que quitina também pode estar presente no exoesqueleto de artrópodes. Além de exoesqueleto de artrópodes, eu posso ter na cutícula de alguns nemateumintos, uma cutícula protetora, tá? Eu posso ter na cerda dos anelídeos, posso ter também na rádula dos moluscos. Então, outros invertebrados apresentam quitina em algumas estruturas corporais. Quitina é basicamente uma coisa que nós vamos encontrar em fungos e animais invertebrados. Nos vertebrados nós não temos quitina, ou não é comum a gente encontrar quitina, mas normalmente a gente encontra queratina no lugar de quitina, mas com funções distintas, tá? Nos procariontes, gente, existe essa substância aqui, que tem um nome um pouco estranho de falar, mas é que é muito importante que você lembre: peptídeo-glicanos, tá? É uma mistura de
proteína, aí vem o nome peptídeo, aminoácidos, com glicanos, glicados, lembra glicose. Então é como se eu tivesse uma proteína onde alguns carboidratos estivessem inseridos ali na sua composição, tá? Nós vamos ter aqui presentes na bactéria e nas cianobactérias. Essa é a composição da parede celular de procariontes, de modo geral, tá? E a celulose, que é um polissacarídeo insolúvel, assim como a quitina, que está presente na parede celular dos vegetais. Quando eu falo vegetal, eu estou dizendo aqui sobre algas e sobre plantas, principalmente, tá? Porém, não é apenas de celulose que a parede celular se forma. Existe ainda a hemicelulose e pectatos ou pectinas em menores quantidades. Mas nós temos aí mais de 60%, tá, da parede celular dos vegetais sendo formada por celulose. Existe ainda um outro componente, um componente de natureza lipídica, chamado de lignina, tá, que é responsável pela maior composição da parede celular secundária dos vegetais. Tá? Deixa eu só colocar essa observação aqui para que vocês possam anotar. Então, ó, na parede vegetal, certo? A chamada parede primária, ela predomina celulose, ok? A parede celular secundária, ela tem um predomínio de uma substância chamada de lignina, tá? Lignina. Celulose é um carboidrato, lignina é de natureza lipídica, tá? Mas é muito importante também, ok? Então aqui nós temos os fungos representando, né, a quitina na sua parede celular, os vegetais, isso inclui algas e plantas, com a celulose, hemicelulose, pectatos, lignina, e aqui as bactérias, as cianobactérias, né, os procariontes, com peptidoglicano na sua parede, tá bom? Lembrando também que quando esta célula vegetal ela vai sofrer uma divisão celular, existe a participação de algumas organelas aqui, tá? Então isso aqui é a finalização de uma divisão celular de uma célula vegetal, mostrando a formação da parede, certo? Nós vamos falar um pouco mais disso na aula 3, quando eu for falar de divisão celular, tá? Mas no caso, na divisão celular vegetal, ok? Nós temos a chamada citocinese centrífuga, que é de dentro para fora. Enquanto na divisão celular animal, esse processo de citocinese, ela é centrípeta. Ou seja, ela é de fora para dentro, ela é estrangulante, estrangula a membrana plasmática. Mas como aqui eu tenho parede celular que é rígida, não consigo fazer esse movimento estrangulante. Então a divisão, ela ocorre de dentro para fora, tá? Então como é que funciona aqui, ó? Aqui, nessa região, você tem o complexo de Golgi, certo? Esse aqui é o complexo de Golgi, CG. Ele envia algumas bolsas de secreção para a região mediana da célula vegetal, tá? Existe uma placa que se forma aqui, isso chama-se fragmoplasto. Fragmoplasto, ok? Existe uma comunicação entre uma célula vegetal e outra, através dos plasmodesmos, e aí essa nova parede celular, ela vai se formando, tá? E separa as duas células. Na verdade, isso aqui não é a parede celular nova, isso aqui vai se chamar lamela média. Lamela média, tá? A partir da formação da lamela média, que eu isolar completamente uma célula vegetal e outra, aí sim a parede primária vai passar a ser produzida, tá? Mas esse é o que a gente consegue identificar na célula vegetal. No próximo imagem aqui, aí, nós conseguimos ver o que são, né, esses plasmodesmos que eu acabei de comentar, tá? Então nós vemos aqui
Essa aqui é a célula 1, ó, desse lado. Aqui eu tenho a célula 2. A partir aqui do retículo endoplasmático formam-se esses tubos, esses prolongamentos são chamados de plasmodesmos, tá? E aí a lamela média e a parede celular se formam dentro ali, limitando as duas células, porém mantendo esses orifícios, mantendo a comunicação entre a célula 1 e a célula 2. É assim que funciona. Quando a célula se divide, ela mantém a comunicação entre a célula, a célula da direita e a célula da esquerda. Essa comunicação só vai ser encerrada, esses tubos só vão ser bloqueados quando houver, por exemplo, a secreção da parede secundária, que é quando a célula morre, tá? Geralmente a parede secundária, ela é muito mais rígida, resistente, muito mais espessa e leva à morte da célula, certo? Normalmente essa parede secundária ela ocorre no xilema, no esclerênquima e na região do suber, que é a região da casca, que vai formar aquela cortiça, tá? É isso. Sobre glicocálix, o que nós podemos falar sobre eles? O glicocálix está presente em células animais. Por que eu não vou encontrar glicocálix em célula vegetal? Porque o glicocálix ele fica bem acima da membrana plasmática, como se fosse uns receptores de membrana, como se fosse de reconhecimento celular. E lá nas células vegetais, ou especificamente naquelas células que têm parede celular, logo após a membrana plasmática já vem a parede celular, então não faria muito sentido ter um glicocálix ali se você ia ter uma parede celular bem na frente, tá? Formado por glicídios, ou seja, por carboidratos, beleza? Qual que é a principal função dele? Coloquei algumas aqui. Primeiro, criar um ambiente favorável ao redor da célula. Ou seja, ele cria como se fosse uma pequena floresta, onde próximo ali da membrana plasmática, ele vai reter algumas substâncias úteis para a célula, repelir algumas substâncias inúteis, de modo com que o ambiente próximo da membrana se torne o melhor possível, tá? A segunda função do glicocálix é essa, reconhecimento celular. É como se o glicocálix fosse um crachá, uma identidade. Cada célula tem o seu. Então, dessa maneira, por exemplo, as células de defesa conseguem reconhecer se determinadas células fazem ou não parte do seu corpo, através de glicocálix. Então, se entra uma bactéria no seu organismo, os macrófagos, os leucócitos, os glóbulos brancos, eles vão tentar reconhecer aquela célula. Se encontrar um glicocálix compatível, opa, esse aqui é meu amigo, eu vou deixar passar. Se não encontrar glicocálix nenhum, opa, isso aqui tá estranho, não tem glicocálix, deve ser um invasor. Já vai com os dois pés no peito lá do invasor, e depois pergunta o nome, mas primeiro bate para depois perguntar o nome, tá? Então o glicocálix tem essa função de reconhecimento celular. Além disso, ela reconhece ou ela identifica cada célula do corpo. Então, se eu tenho células cardíacas, se eu tenho células hepáticas, se eu tenho células renais e assim por diante, tá? Faz com que as células de defesa não ataquem o próprio corpo, acabei de falar sobre isso. Faz com que as células se agrupem em tecidos e órgãos. Isso é bem interessante, uma experiência feita por alguns cientistas. Eles pegaram várias células de alguns órgãos. Então pegaram, por exemplo, um pouquinho de células do fígado, um pouquinho de células do coração, um pouquinho de célula dos rins e misturaram no experimento. Pegaram uma plaquinha de Petri, que é uma plaquinha de vidro muito usada em laboratório, misturaram essas célulazinhas e deixaram-as ali em repouso. Forneceram alimento para ela, forneceram oxigênio, um tempo de incubação e alguns dias depois elas tinham se reorganizado e os grupinhos tinham se formado. Um grupinho de células cardíacas, um grupinho de células hepáticas, um grupinho de células renais, como se elas tivessem se identificado através de glicocálix. Outra coisa também, a perda de glicocálix pode fazer com que as células ataquem o corpo, como eu falei, e pode ser também uma das formas que o seu corpo ele reage, ele rejeita órgãos transplantados, tá? Então, um dos grandes problemas de transplantar um órgão é que ele pode ter a rejeição, tá? Então, nesse caso, o glicocálix tem muito a ver com isso, beleza? Então, quando a gente observa, por exemplo, aqui, uma membrana, uma célula animal coberta por glicocálix, seria mais ou menos esse aspecto que ela teria, um aspecto meio peludinho, só que na verdade não seria um pelo, seria uma floresta de estruturas de carboidrato, tá bom? Só lembrando, tá, gente, não sei se eu falei disso, se você lembrou, toda aula que você for ver aqui no intensivo, aqui embaixo do vídeo vai ter sempre o PDF que eu estou usando aqui, tá? Então na apostila que eu mandei para vocês aí, que vocês têm em mãos,
tem só os exercícios do Enem, que é para você praticar. Mas a nossa aula de revisão tem muita coisa. Então tudo que eu for passando aqui no quadro, você pode ir anotando, deixa um espaço na apostila para você anotar. Mas se você quiser ter seu caderno de anotações, melhor ainda, tá? E essa apresentação, todas as apresentações que eu passar aqui no intensivo, sempre vai ficar em PDF aqui embaixo do vídeo. Então já faz o download e guarda lá numa pastinha para você poder revisar durante seus estudos, beleza? Aqui nós temos também, né, mostrando um esquema de glicocálix, mostrando quando o glicocálix está ligado aos fosfolipídios, ele é um glicolipídio, quando ele está ligado às proteínas, ele é uma glicoproteína, mas na verdade é tudo a mesma coisa, tudo glicocálix, que é aquilo que eu falei, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre a membrana plasmática em si, que é a parte que tem mais informação. Que no caso, né, acabei de falar, é a parte obrigatória que toda célula tem que ter, ok? Então, ó, basicamente o que eu vou falar sobre membrana? Ela também pode ser chamada de plasma-lema. A gente sabe que na biologia, né, você tem vários nomes para a mesma estrutura, então de modo geral, membrana plasmática é o nome mais usado. Mas tem exercício que pode chegar lá e colocar plasma-lema para ver se você está bem treinado, tá? Então, não se esqueça disso. Todas as células, assim como o hialoplasma, assim como ribossomos, assim como material genético, são esses 4 pilares, essas 4 partes obrigatórias de todas as células, tá? Separa o ambiente externo do ambiente interno, tá? E é fundamental para a sobrevivência da célula. Lá no passado, antes da primeira célula se desenvolver, existia uma estrutura descrita por um cientista chamado Alexander Oparin, tá? Que era o coacervado. Em que consistia esse coacervado? Era um aglomerado de proteínas envolvidas por uma película de água. Essa película de água tinha a função de separar o ambiente interno do externo. Então, de certa forma, lá desde os primórdios da vida, muito antes da primeira célula, separar o ambiente, isolar o ambiente interno e externo era fundamental para a vida se desenvolver. E a partir daí, né, a membrana plasmática foi se desenvolvendo, a sua bicamada de fosfolipídios, e hoje ela separa o ambiente interno do externo. Se houver uma ruptura nessa membrana, se ela rasgar um pouquinho, ela já estoura e a célula morre. Não tem como não separar o ambiente interno do externo. Ela consegue controlar. Tá? Controlar a passagem de dentro para fora, de fora para dentro. Isso chama-se permeabilidade seletiva. Tá, anota aí, ó. Permeabilidade seletiva. Aqui, gente, eu vou colocar para você o que não pode faltar no seu resumo, tá? Então, por exemplo, para a membrana plasmática, ela não pode faltar a permeabilidade seletiva. Não é impermeável, não é totalmente permeável, não é semi-permeável, é permeabilidade seletiva. Ela tem a capacidade de... Qual que é a diferença de semi-permeável e de permeabilidade seletiva? Bom, semi-permeável, vamos colocar assim, ela é permeável à água, mas não é permeável ao sódio. Então ela é semi-permeável, ela é permeável a algumas e não a outras. A permeabilidade seletiva ela é permeável ao sódio, mas tem um momento que ela não vai ser permeável ao sódio, ela escolhe. Tem uma hora que ela é permeável e tem outra hora que ela não é, da mesma substância. Agora ela é permeável ao potássio, mas daqui a pouco ela não é mais, ela bloqueia a passagem do potássio, então ela tem essa capacidade. Por isso que a permeabilidade é seletiva, tá? Então ela é uma bicamada de fosfolipídios. Bicamada de fosfolipídios. Lembrando que os fosfolipídios, eles apresentam, né, uma cabeça, que eu vou chamar de fosfato, e eles apresentam as chamadas caudas, tá? As chamadas caudas lipídicas, que é a apolar. Então isso aqui é a apolar, que é a cauda hidrofóbica, tá? Enquanto que aqui eu tenho a cabeça hidrofílica, melhor, polar, cabeça
hidrofílica. Tá? Então essa forma do fosfolipídio é fundamental por quê? Porque como a gente sabe que existe água por todos os lados do corpo, né, dentro e fora da célula, é como se essas cabeças fossem a interação que a membrana tem com o ambiente ou com a água. Se tem água dentro e fora da célula, nada melhor do que esta membrana interagir dos dois jeitos, tanto dentro quanto fora. Porém, as caudas lipídicas, elas ficam posicionadas para o interior, como se fosse isso aqui, ó. Tá? De modo com que elas fiquem isoladas da água. Então eu tenho água aqui fora, água aqui dentro, tá? Só que essa água não pode passar pela membrana, porque lá dentro tem as caudas hidrofóbicas. Então, de certa forma, a membrana plasmática, deste jeito, regula a entrada de água. Ela não permite que a água passe, né, de qualquer jeito. Normalmente existem algumas proteínas específicas para a água, que a gente dá o nome de aquaporinas, tá? Onde a água realiza essa passagem por osmose, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então a composição da membrana plasmática ela é feita de uma bicamada de fosfolipídios, desta forma, associada a proteínas. Tem proteínas integrais, que é aquelas que integram a membrana e estão penetrando na camada de fosfolipídios, ou tem proteína periféricas, que são aquelas que só tocam a camada superficial, a camada da cabeça dos fosfatos, tá? E ela está presente em todas as organelas membranosas, porque na verdade, organela membranosa, ela tem origem direta ou indiretamente da membrana plasmática. Então, se a gente voltar um pouquinho lá na célula procarionte, a única organela existente na célula procarionte eram os ribossomos, que eram estruturas formadas por RNA ribossômico. Nós vamos chegar lá, tá? Na formação da célula eucarionte, a membrana plasmática se invaginou, ou seja, ela dobrou para dentro, formando retículo endoplasmático liso, retículo rugoso, tá? Depois o complexo de Golgi, a carioteca, o complexo de Golgi forma lisossomos, peroxissomos. Então, de certa forma, todas as organelas membranosas ali dentro têm uma origem da membrana plasmática, tá bom? Aqui nós podemos ver, né, a associação a formação do fosfolipídio com suas cabeças, como eu desenhei aqui, polárias, caudas apolares, tá? Esse aqui é um esquema da membrana plasmática, mostrando canais de proteínas que acabam por permitir essa permeabilidade seletiva, né, de soluto e dissolvente. Aqui as organelas membranosas que têm a presença de uma parede, de uma membrana semelhante à membrana plasmática. Mitocôndria, complexo de Golgi, cloroplasto, tá? Bom, outra coisa que não pode faltar no seu resumo é o quê? É o chamado mosaico fluido. O que é um mosaico fluido? É uma forma que esses dois cientistas, Singer e Nicholson, eles arrumaram para explicar como seria o modelo da membrana plasmática. Então eles diziam que as proteínas, elas teriam um movimento dentro das camadas de fosfolipídio. Então se eu olhar aqui, por exemplo, para esta imagem que vocês estão vendo aí nesse momento, eu tenho uma bicamada de fosfolipídios. Tem uma camada de fosfolipídio externo, uma interna, tá? E eu tenho proteínas que estão localizadas nesse exato momento. Mas se eu tirei essa foto agora e daqui a alguns segundos eu tirasse uma nova foto dessa mesma posição, eu não teria uma imagem exatamente como essa, tá? Por quê? Como existiria movimento dentro da camada de fosfolipídio, essas proteínas ficariam transitando, tá? Elas não estariam estáticas. Então, se essa proteína está aqui, ela começa a flutuar vindo para um lado, ela vai flutuando para dentro, essa proteína vem mais para frente, elas se movem. Então, é um mosaico, porque é um mosaico, é uma mistura de fosfolipídios com proteínas, com carboidratos, glicocálidos, com colesterol. Tem colesterol aqui, esse verdinho, né, que está presente ali na membrana, é um colesterol, tá? E existe uma fluidez, existe uma movimentação,
certo? E graças a isso, a membrana pode exercer várias de suas funções. Então, esse mosaico fluido foi estabelecido por Singer e Nicholson e é uma coisa que não pode faltar no seu resumo, tá? Aqui mais uma vez, mostrando a estrutura da membrana, as proteínas, os canais, os glicocálix. Aqui embaixo, esses filamentos mais clarinhos, branquinhos, são filamentos de citoesqueleto, tá? Que dá formato na célula animal de modo geral. Quem dá forma na célula vegetal é a parede celular. Quem dá um formato na célula animal, a gente lembrar que tem várias formas, né? Você tem um neurônio que é estrelado, você tem uma célula muscular que é mais alongada, você tem um hepatócito que é meio hexagonal. Todas essas formas diferenciadas das células animais são dadas pelo citoesqueleto, tá? Aqui, além, né, da aquaporina que eu coloquei aqui no meu desenho, existem outras proteínas também com diversas funções. Então, por exemplo, eu tenho um canal de proteína que normalmente permite a passagem de íons polares, né, que não se dissolveriam, não atravessariam normalmente a membrana de fosfolipídio, que é apolar. Nós temos também proteínas carreadoras, que são aquelas proteínas que transportam o soluto de um lado para o outro, à medida que existe uma diferença de concentração ali, na difusão facilitada, por exemplo, e no transporte ativo, tá? E você tem também aqui, né? Você tem aqui, ó, proteínas carreadoras, você tem proteínas receptoras, que são proteínas que, como se fosse uma chave a fechadura, né? Coisa que nós falamos de enzimas na aula passada. Aqui é como se eu tivesse um hormônio, tá? Um sinalizador encaixando aqui na proteína da membrana plasmática. Pode ser aqui, por exemplo, uma insulina encaixando nesse receptor e a partir daí você tem toda uma modificação, tá? Da atividade celular a partir desse encaixe. Aqui também tem proteína de reconhecimento. Olha o que eu tenho aqui em cima. É um glicocálix. Então, na verdade, isso aqui é uma glicoproteína, tá? Que funciona como identidade e reconhecimento da célula. Além disso, você tem mais alguma coisa? Reconhecimento, já falei, recepção de sinais, transporte de substâncias, catálise enzimática, é uma proteína até interessante que ela funciona como uma enzima, né? Ela promove uma reação química, porém ela fica na membrana plasmática, ela não é uma enzima de citoplasma como a maioria existe, né? E junção membranosa, você tem, por exemplo, duas células lado a lado, onde as membranas praticamente se tocam, e aqui é uma estrutura que promove a adesão e comunicação. Entre as células. Normalmente, essas junções de membrana, elas ocorrem em células epiteliais, que têm que ficar muito próximas, justapostas, para que evite, né, formação de espaço, possivelmente a abertura para invasores, tá bom? Outros componentes que eu posso encontrar na membrana plasmática, eu acabei de falar ali, o colesterol que nós falamos na aula passada também, né, que pode ser endógeno, pode ser exógeno, mas o colesterol, ele tem por função manter a integridade da membrana, permitir a fluidez, porém evitar com que os fosfolipídios se afastem demais, tá? E basicamente é isso. Glicocálix eu já falei agora há pouco para vocês, tá? E aí nós temos um exercício que eu escolhi da sua apostila. Então dá uma conferida lá para a gente fazer junto esse exercício. Se você quiser nesse momento dar um pause no vídeo, faça o exercício 29 e aí eu vou fazer a correção nesse momento, tá? Então vamos ver, ó. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Ou seja, o cara pegou uma célula de camundongo, uma célula de humano e fusionou. Formou uma única célula, porém híbrida, misturando a célula dos dois, tá? Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para proteínas do camundongo, outro para proteínas humanas. Então o cara pegou, depois que ele fusionou, ele inseriu 2 anticorpos. Um dos anticorpos era específico para as proteínas de membrana do rato e outro era específico para proteínas de membrana do ser humano. Para quê? Para tentar identificar, para tentar enxergar o que aconteceu depois da fusão dos dois, tá? Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência. Então é como se fosse assim, ó, esse anticorpo que vai se ligar com o rato, ele vai brilhar, vai lá, ele vai brilhar com uma cor azul, tá?
Esse anticorpo que foi específico para a célula humana, a proteína da membrana humana, vai brilhar com uma cor verde. Então tem essa fluorescência, brilha o microscópio de fluorescência e você consegue identificar, tá? Então vamos ver aqui, deixa eu aumentar o nosso desenho, veja só. Então aqui é o passo a passo. Ah, professor, nunca ouvi falar disso. Muitas vezes é isso que acontece no Enem, tá, gente? Você tem um conhecimento de membrana plasmática, tá? Mas a questão te ajuda muito. Então a interpretação da questão faz parte do processo, beleza? Então aqui, ó, a célula do camundongo, que são as proteínas pretinhas, a célula humana, que são as proteínas, né, mais clarinhas, ele fusionou as células. Aí ficou, ó, metade esquerda com as proteínas do rato, metade direita com as proteínas humanas. Aí ele pegou os anticorpos fluorescentes específicos para o do rato, ó, e ligou. Depois ele pegou os anticorpos específicos para o do humano e ligou também. Ficou bonitinho assim. Aí tirou uma foto para pôr no Insta, né? Aí daqui a alguns minutos ele foi tirar a foto de novo. E quando ele foi tirar a foto, olha só, o que ele percebeu? Que elas estavam alternadas. Elas não estavam mais metade direita e metade esquerda, bonitinha, separadinha. Tinha misturado tudo. Foi isso que ele tinha, né, que os cientistas acabaram identificando com esse experimento. Aí vem a pergunta, vamos ver a pergunta. A mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas. Então, por que aqui fica metade esquerda do rato, metade direita do homem? Aqui mistura tudo, tá? Porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática, são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos, são bloqueadas pelos anticorpos. Então veja, gente, pensa, as proteínas se mexeram, elas estavam de um jeito na figura 3 e elas se mexeram para a figura 4. Então tem coisa que não cabe, por exemplo, são bloqueadas pelos anticorpos, o anticorpo vai bloquear. Acabou de mostrar que elas se mexeram mesmo com o anticorpo ligado, então não bloqueou ninguém, tá? Teve um outro, a letra B é parecida com a letra E. Permanecem confinadas em determinadas regiões. Se fosse isso, as proteínas do rato ficariam do lado esquerdo e do humano do lado direito. Não é, tá? São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos, ou seja, foram os anticorpos que movimentaram as proteínas, tá? Auxiliam no deslocamento dos fosfolipídios da membrana. As proteínas auxiliam no deslocamento, elas que se deslocam, não são os fosfolipídios. Então a resposta é a letra A. As proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, porque a membrana plasmática nada mais é do que um mosaico fluido, tá? Então isso é importante lembrar, um mosaico fluido, beleza? Muito bem. Agora nós vamos para... Deixa eu apagar aqui. Nós vamos para a próxima parte, que são os transportes através da membrana. Bom, tomei uma aguinha ali, né, para molhar a garganta. Transporte através de membrana. Então já temos o conhecimento da membrana plasmática, do seu mosaico fluido, da sua permeabilidade seletiva, tá? E aqui nós temos os transportes através de membrana. Qual que é a diferença de transporte através de membrana e de englobamento? Transporte através de membrana, não há modificação da membrana, não há estrutura de englobamento, não há pseudópode, não há invaginação, tá? Aqui é só um transporte, passa pela membrana, são moléculas pequenas o suficiente para isso. Então, aqui que não pode faltar no meu resumo. Esse esquema não pode faltar no seu resumo, tá? Então, faça esse seu resumo. O transporte passivo é aquele sem gasto de ATP, tá? O transporte ativo com
gasto de ATP. Fácil, tá? Difusão simples. Ocorre do meio mais para o meio menos concentrado. Em soluto. Ok? Difusão facilitada. Ocorre do meio mais para o meio menos concentrado. Em soluto. Beleza? Osmose. Osmose é a passagem da água. A osmose ocorre do meio mais para o meio menos concentrado em solvente. Porém, para a gente usar, como a gente usa a classificação de concentração do meio usando base o soluto, a gente poderia confundir se eu fosse falar de solvente na hora de falar de osmose. Então, de modo geral, para você não errar, continue mantendo o padrão de classificação de hipotônico, hipertônico e isotônico baseado no soluto. Então, se a osmose vai do mais para o menos no solvente, ela vai do menos para o mais na questão do soluto. Então, ela é o contrário do que ocorre com a difusão, tá? Então, ó, a difusão simples, ela não tem permease, sem permeases. Permeases são aquelas proteínas de membrana, aquelas carreadoras que a gente falou agora há pouco, tá? Difusão facilitada tem as permeases, tem as proteínas carreadoras, tá? E osmose tem aquaporinos. As aquaporinos, certo? Lembra disso aqui, gente, ó. Na osmose, o sal puxa a água. Lembra que sal desidrata, sal demais dá sede. Mas não fica só com sal na cabeça, não. Quando eu falar sal, pense em soluto. Pode ser açúcar também, tá? Pode ser qualquer outro sal mineral, pode ser sódio. Pode ser cálcio, pode ser hidrogênio, tá? Então, onde você tiver essa concentração hipertônica, salina, com soluto, a água vai em direção, porque a água quer dissolver este soluto, basicamente é isso. Na bomba de sal de potássio, tem gás de energia, você tem a classificação baseada em soluto também, então é do menos para o mais concentrado e com permease. Com permease, tá? Então, ó, os três primeiros sem gás de energia, mais para o menos, a diferença de facilitada para simples é que a simples não tem permease, a facilitada tem, tá? A água é menos para o mais, questão de soluto, tem aquaporina, ok? O transporte ativo tem gás de energia, do menos para o mais, com permease. Quem é que faz difusão simples? Difusão simples é feita por gases, tá? Íons. Ok? Então, O2, CO2, hidrogênio, cloro, sódio, potássio, tá bom? Facilitada, a glicose, aminoácidos, em algumas situações, íons. Tá? Porque em algumas situações, por exemplo, lá no impulso nervoso, quando o sódio entra, o potássio sai, aquilo é por difusão facilitada. Aquilo existe uma bomba, né? Existe uma carreadora que ajuda na entrada e na saída desses íons. Mas normalmente isso pode acontecer por difusão simples, tá bom? E aqui bomba de sódio e potássio, né? O nome já diz, o sódio e o potássio, o Na e o K, tá? Aqui só para lembrar, para a gente ver a questão da concentração, meio hipertônico, isotônico e hipotônico, sempre é uma comparação, tá? Tem como você falar, esse meio é o quê? Né? Ele é hipotônico, ele é isotônico, ele é hipertônico? Não sei, depende do que você está falando. Geralmente eu faço o quê? Eu comparo o meio interno da célula com o meio externo da célula, que é onde ela está inserida, tá? Então, normalmente, o isotônico, chamado isotônico do sangue, tá? O meio isotônico do sangue é 0,9% de NaCl.
Esse seria o meio isotônico do sangue. Qualquer coisa diferente de 0,9 não é mais isotônico. Então, por exemplo, o meio hipotônico. O meio hipotônico poderia ser 0,6% de NaCl. Poderia ser, por exemplo, uma água destilada. Quando eu pego água pura não é água destilada, ela é água mais alguns minerais, né? Na verdade, desculpa, água pura só tem água, tá? Que é água destilada, água mineral que eu quis dizer. Água mineral, se eu pegar a água mineral da garrafinha, eu posso até falar que ela é uma água limpa, ela não é uma água pura, ela é uma mistura com sais minerais, tá? Mas eu posso beber aquela água mineral, porque esses sais minerais estão em equilíbrio com o meu sangue. Agora, eu não posso beber uma água pura, eu não posso beber uma água destilada, o H2O apenas, porque isso tornaria o meu sangue hipotônico e poderia gerar alguma consequência mais grave. Da mesma forma que eu não posso beber água do mar. A água do mar é um meio hipertônico, porque ela pode ter cerca de 1,2% de NaCl. E isso causaria transtornos também, tá? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Veja só, aqui eu tenho o soluto, então meio extracelular mais concentrado, aqui o meio intracelular menos concentrado. Veja que existe uma passagem direta pela membrana, sem auxílio de proteínas carreadoras, que eu vou chamar de difusão simples. Existe uma passagem pela membrana, porém com auxílio de proteína transportadora, carreadora. Então isso é uma difusão facilitada, tá bom? Essa é a principal diferença. Aqui novamente ocorre esse transporte de difusão simples facilitada, tá? A tendência, gente, no caso, como a difusão simples não depende de proteína, quanto maior a diferença de concentração, maior a velocidade do transporte. À medida que a concentração vai diminuindo, a diferença vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo até que ela quase para, mas ela não para, porque no meio isotônico existe uma troca igual, tá? A mesma quantidade que entra, a mesma quantidade que sai. Ela está equilibrada essa troca, beleza? Aqui nós temos, mostrando mais uma vez o processo de difusão facilitada, as proteínas carreadoras específicas para a glicose, que é uma molécula muito maior e tem muito mais dificuldade de entrar na célula. Tá? Aqui o processo de osmose, mostrando que num caso como esse, veja só, eu tenho uma membrana que é permeável ou semipermeável, tá? De um lado eu tenho um soluto hipertônico, do outro eu tenho o hipotônico. A água, a osmose, ela vai passar nesse sentido aqui, ó, do menos para o mais, porque ela vai em busca de dissolver o solvente, o soluto, desculpa. Enquanto que o sal mineral que está aqui, o soluto, ele passa para o outro lado, tá? Ele tende a passar do mais para o menos. Então esse movimento ocorre junto. Ao mesmo tempo que a água está passando por osmose da esquerda para a direita, o soluto está passando por difusão simples da direita para a esquerda na tentativa de igualar as concentrações. Tá? Aqui nós temos o comportamento de uma célula animal de acordo, com a introdução nos determinados meios. Então, por exemplo, uma solução hipertônica. Então, sempre que falar de solução hipertônica, a solução, o meio é hipertônico. Então, você vai pegar e fazer isso aqui, ó, mais e menos, tá? Quando você fizer isso aqui, você já sabe que a osmose sempre vai do menos para o mais. E ela vai vazar, e ela vai murchar, tá? Então, vai existir um processo chamado de crenação. Ela ficou crenada, ok? Isso que acontece, por exemplo, quando eu tenho peixes de água salgada. O peixe de água salgada, como a água do mar é mais concentrada que o próprio peixe, ele tende a perder água de maneira natural para a água do mar. E ele tem que ter seus processos fisiológicos para evitar com que essa perda cause maiores danos. Solução isotônica, então, é igual, ó. Entra e sai o solvente. Lembra? Ele entra e sai, não existe um zero de movimento no meio isotônico, tá bom? Hipotônico, solução hipotônica. Menos aqui, mais aqui. Consequentemente, a água vai entrar do menos para o mais, vai entrar, vai inflar esta célula, ela vai ficar chamada de túrgida, que é quando ela está inchada, e depois de túrgida vai acontecer a hemólise.
que é a ruptura da célula sanguínea, da hemácia, tá? Se for qualquer célula, poderia ser uma citólise, certo? Uma citólise, uma ruptura da célula nesse caso, beleza? Isso é o que acontece com célula animal, mas na célula vegetal é um pouco diferente. Por que ela é um pouco diferente? Vamos lembrar? O que a célula vegetal tem que reveste a célula e protege contra essas variações osmóticas? Pode falar alto aí, gente, que eu estou te ouvindo. Pode falar, não tenha vergonha. Muito bem, é a parede celular. E a parede celular, ela protege essas variações. Então, por exemplo, aqui em B, tem um meio isotônico. Se tem um meio isotônico, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Então, nesse caso, esta célula ela é até chamada de flácida. Por que flácida? Porque o vacúolo, que é a estrutura celular que armazena água, ele não está tensionado, ele está flácido, tá bom? Isso é o normal, é o que eu devo esperar. Se essa célula aqui, ó, ela murchou, pensa comigo, ela murchou, quer dizer que ela perdeu o quê? A água, ó. Se o vacúolo está menor, se essa célula deu uma retraída, veja a membrana dela, ó, aqui ela estava colada na parede, aqui ela retraiu, ela encolheu, como se ela tivesse perdido água. Então você faz a setinha de perder água e você lembra, osmose, vai para onde tem mais sal, ou seja, tem mais sais fora da célula do que dentro. Então esse caso aqui ela está no meio hipertônico. Por isso que eu não posso temperar salada, gente. Eu não posso temperar salada e deixar. Eu posso temperar e comer. Mas se eu temperar a salada, aquele monte de salada, e guardar na geladeira, vai murchar tudo. E ao murchar, ninguém vai querer comer aquela folha de alface molengona, assim, né? Ninguém vai querer mais. Você quer aquela folha crocante, para amenizar um pouco que aquilo é um alface, não é um cookies, né? Poderia ser um alface com gosto de cookies, né? Você pega um alface, coloca um cookies no meio, dobra e come. Olha que maravilha, estou comendo salada, tá? Mas com a crocância é muito melhor. Agora aquela folha, né, molenga, aquela mão de alface ali, não é uma coisa muito chata. Então, só tempere a salada que você for comer, tá? Para que ela possa durar um pouco mais. Já essa é o contrário. Eu tenho água aqui, essa água está entrando na célula. Se está entrando na célula, esta célula é mais concentrada do que a água ao redor, tá? Então, nesse caso, vai puxar a água, ela vai se tornar túrgida. Túrgida. Ela não estoura como acontecia na hoje, não vai ter uma ruptura, porque a parede celular exerce uma força, uma pressão de parede que para a osmose, tá? Vai chegar o momento que é a parada da osmose. Então, se aqui é hipertônico, aqui é hipotônico. Hipotônico. Beleza? Muito bem. Aí, gente, nós vamos falar ainda, seguindo esse raciocínio, do transporte ativo, tá? Vamos lembrar que o transporte ativo ele ocorre principalmente no impulso nervoso, porque vai acontecer essa alteração aqui, tá? Toda vez que for acontecer um impulso nervoso, o neurônio está em repouso, eu tenho mais sódio do lado de fora do que potássio do lado de dentro. Contrário. Eu tenho mais sódio fora do que dentro e mais potássio dentro do que fora. Mas para que o impulso nervoso aconteça, depois de um estímulo, existe a abertura de canais de sódio que invadem o neurônio, mudando a polaridade da membrana, que era negativa passa a ser a positiva. E isso vai estimulando a abertura de outros canais de sódio, como um efeito dominó. Isso aqui chama-se, tá, a potencial de ação, e vai percorrendo toda a extensão da membrana até chegar lá na extremidade do axônio, onde vai acontecer a liberação de neurotransmissores. Para compensar essa entrada de sódio, a célula abre os canais de potássio, o potássio sai, para tentar compensar essa entrada e mudança de carga elétrica. Nesse momento, depois que o potássio saiu, o sódio entrou e eles estão invertidos, entra a bomba de sódio e potássio, tá? É uma proteína que pega 3 sódios de dentro, então ó,
que eu estou para dentro, virado para você, se está dentro da célula, eu estou na membrana, tá? Ele pega 3 sódios de dentro e ele gira contra a concentração, porque por mais que tenha entrado sódio aqui, lá fora ainda tem mais concentração de sódio. Então eu vou pegar 3 sódios aqui, vou girar, mas eu não tenho força para girar, porque tem uma pressão, tem uma energia cinética de sódio lá fora muito grande. Então eu preciso de energia para fazer esse movimento. Eu tenho que forçar essa saída. E aí vem o ATP. O ATP pega, quebra, libera o fosfato, ele sofre uma desfosforilação, tá? E aí ele gira, jogando 3 sódios lá fora. Aproveitando que ele está lá para fora, ele pega 2 potássios e joga para dentro também, tá bom? E aí ele fica 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Isso gastando um ATP, que é só para girar para fora. Para voltar ele não gasta ATP, tá bom? E assim vai repolarizando o neurônio todos os dias da sua vida, tá? Aqui, ó, isso é um GIF, beleza? O que é um GIF? Ó, colocou 3 sódios de dentro são jogados para fora, 2 potássios de fora são jogados para dentro e aqui a molécula de ATP faz a turbina girar. Beleza? Gostaram? Então vamos dar uma olhada aqui na questão... Peraí. Questão número 11. Volta lá para a questão número 11 da sua apostila de revisão, tá? Alimentos como carnes, quando guardado de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem ali condições favoráveis de temperatura, umidade, nutrição. Para preservar tais alimentos, é necessário controlar a presença desses micro-organismos. Uma técnica antiga e ainda bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento é o uso de sal de cozinha. NaCl, o salgamento. É um dos meios mais antigos de preservação de alimento. Muito antes da geladeira existir, da energia elétrica existir, tá? As pessoas preservavam carnes salgando, porque dessa forma eles percebiam que a carne durava mais, que a carne não apodrecia, que micro-organismos não se instalavam ali. Por que disso? É só imaginar, né? Se você tem lá o pedaço de carne, o seu bife, o pedaço de carne, ok? E você vai salgar esse pedaço de carne, você vai deixar aquela estrutura muito salgada, muito concentrada, tá? Agora pensa, uma bactéria que se instalar nessa carne muito salgada, muito concentrada. Então aqui está minha carne. A carne está aqui. Salgada, ó. Muito salgada. Muito salgada. Aí a bactéria caiu ali, de alegre. Opa, a bactéria caiu ali, certo? Por mais que ela tenha concentrações salinas dentro dela, não vai ser comparável à concentração de sal que tem na carne. Então, fatalmente, vai acontecer uma osmose, tá? A água vai sair para a carne porque é um meio que circunda a bactéria ou o fungo, né? É muito salgado. Então, ela vai morrer por desidratação. Vai faltar água para ela. Ela vai perder água. Então, isso ela não consegue se manter, tá? Então, por isso que a resposta é por que o sal, nessa situação, o uso de sal preserva os alimentos, por quê? Porque desidrata suas células, tá? Inibindo a síntese proteica, inibindo a respiração celular, bloqueando a divisão celular, desnaturando o material genético. Claro que ele tenta colocar ali palavras que possam fazer sentido. Você fala, poxa vida, inibir síntese proteica, será que o sal inibe síntese proteica? Será que ele inibe respiração celular? Mas na verdade, a função do sal como preservante, né, ou preservador, sei lá como é que fala, conservante, olha que melhor, conservante de alimentos é porque ele promove desidratação das células do micro-organismo quando em contato com ele, tá bom? É óbvio, quando a gente vai comer alguma carne conservada no sal, tipo carne seca, você precisa dessalgar a carne, porque aquelas carnes está extremamente salgada, não é para você comer,
É para preservar da bactéria. Se você comer aquela carne salgada, ela não vai ser gostosa, ela vai ser bem desagradável. Então você tem que tirar o sal dela, colocar na água, ir trocando água algumas vezes, até a maioria daquele sal ser eliminado. Beleza? Vamos lá para a próxima parte da revisão, que é organelas membranosas, organelas citoplasmáticas. Vou colocar aqui, ó. Organelas. Esse aqui dá para fazer um resumo legal, hein? Tem bastante coisa para falar. Primeira coisa, a organela que está presente em todas as células, ribossomos, tá? Ribossomos igual a síntese proteica. Presente em todas as células, desde bactérias até os seres humanos. Um dos pilares ali obrigatório, membrana plasmática, ribossomos, eloplasma e material genético, tá? Os ribossomos são feitos de RNA ribossômico associado a proteínas. Os ribossomos são produzidos a partir de genes especiais, tá? Genes que produzem RNA ribossômico nessas estruturas chamadas de satélites. Nem todos os cromossomos têm satélites, mas esses aqui que têm essa constrição secundária apresentam satélites. Eles são produzidos e sofrem a maturação no nucleolo, tá? Local de produção e maturação. Ok? Então o que é um nucleolo? É uma região mais densa, uma região mais escura dentro do núcleo, onde se concentram os cromossomos que apresentam os satélites, e dentro dos satélites tem genes que produzem RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico se associa a proteínas, dá origem aos ribossomos. Quando os ribossomos estão prontos, eles saem do nucleolo, saem da carioteca e vão para o citoplasma, onde geralmente eles vão exercer a sua função de síntese de proteínas, tá? Aqui mostrando que ribossomo é a única organela presente na célula bacteriana, nos procariontes, tá? Que eles ficam dispersos lá no hialoplasma bacteriano. Aqui mostrando que eles podem aparecer em associação com o retículo endoplasmático rugoso, tá? Aí nós temos duas situações. Quando que a síntese de proteína vai ser feita no ribossomo, ou nos chamados poliribossomos, como esses aqui, tá? Ou no retículo endoplasmático rugoso. Normalmente quando a proteína é de consumo interno da célula, por exemplo, eu vou produzir uma enzima, uma DNA polimerase que vai ser produzida no citoplasma, mas vai atuar no núcleo. Geralmente ele é produzido nos ribossomos, os poliribossomos, tá? Mas quando essa proteína vai ser utilizada em outra célula, ela vai na corrente sanguínea ou é um hormônio, tá? Vai ter que exportar isso aqui, geralmente ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso, tá? Aparece também nas mitocôndrias, nos cloroplastos, e reforça o que a gente chama de teoria da endossimbiose. E a teoria da endossimbiose, né? É aquela história de que cloroplastos no passado se originaram de bactérias fotossintetizantes que foram englobadas por células eucariontes, e mitocôndrias no passado foram originados de bactérias respiradoras que também foram englobadas por células eucariontes. A simbiose deu certo, essa interação foi perfeita, né? Ela forneceu energia, forneceu alimento, encontrou abrigo, e a partir daí as mitocôndrias e cloroplastos teriam se originado. Uma das evidências de que cloroplasto e mitocôndria correspondem a essa teoria endossimbiótica é que são as únicas organelas com membrana dupla. A primeira membrana seria a membrana da bactéria original e a segunda membrana seria a bactéria do fagossomo, né? A própria membrana plasmática que englobou esta organela, tá? Além do mais, mitocôndria e cloroplasto têm DNA próprio, que se assemelha a DNA procarionte, tem RNA próprio, produz proteínas próprias, e os ribossomos de cloroplastos e mitocôndrias
são semelhantes também a cromossomos bacterianos. Então, tudo isso, todas as evidências apontam para que essas duas organelas sejam explicadas a sua origem a partir de uma endossimbiose. Tá? Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso é produção de lipídios. Lipídios, tá? Além da produção de lipídios, de ácidos graxos, produção de hormônios sexuais. Tá? Além disso, desintoxicação. Álcool, drogas, medicamentos, tá? Além disso, armazenamento de cálcio nos músculos. Então, uma série de funções, tá? Produção de lipídios, ácidos graxos, fosfolipídios, colesterol, ok? Hormônios sexuais, sendo esses testosterona e estrógeno. Armazenamento de cálcio, principalmente na contração muscular, porque o cálcio vai ter uma função importante ali na troponina, tropomiosina, vai permitir a ligação da actina com a miosina, tá? Desintoxicação. Se a desintoxicação, geralmente você vai encontrar isso aonde? No fígado. Então, por isso que o fígado é um órgão, uma glândula que tem grandes quantidades de retículo liso na sua composição. Se eu perguntar, por exemplo, onde tem mais retículo liso? No testículo ou no pâncreas? Né? Testículo no pâncreas. O pâncreas basicamente produz hormônios, insulina e glucagon, e produz suco pancreático, que basicamente é proteína. Tá? O testículo produz hormônios sexuais, testosterona. Então é muito provável que eu encontre mais retículo liso nos testículos do que no pâncreas. Tá? A gente tem que fazer essa associação do local e da função também. Ok? O retículo endoplasmático rugoso. Retículo rugoso, tá? Ele, como eu comentei agora há pouco, a função principal é a síntese de proteína. Por quê? Porque ele apresenta associação com ribossomos, tá? Produção de proteínas dos ribossomos. As principais proteínas, as proteínas lisossômicas, que vão ser empacotadas pelo complexo de Golgi para a produção de lisossomos. Essas enzimas lisossômicas são chamadas de hidrolases ácidas, tá? Hidrolases ácidas. Proteínas de membrana plasmática, todas aquelas proteínas que nós falamos, né? Canais de proteína, proteína carreadora, sinalizadora, tudo aquilo que a gente falou é produzido no retículo rugoso e é levado até lá, transportada. E enzimas digestivas, então amilase, pepsina, tripsina, quimiotripsina, entre outras todas que nós já estudamos em digestório, tá? Então essas são as principais funções do retículo rugoso, beleza? Observando a célula, a gente consegue identificar que ele ocupa grande parte da célula. Esses canais ramificados com essas bolinhas, esses pontinhos é o retículo rugoso, e esses outros aqui com, né, esses tubinhos, parecem uns tubos que sobem para a superfície ali, são os retículos lisos. De modo geral, eles são grudados, mas a diferença é que um tem ribossomo e o outro não tem, tá? Basicamente é isso. Bom, estamos falando também do complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Ok? O complexo de Golgi ele é responsável pela secreção celular. Secreção celular. Eu posso brincar que ele é uma agência dos correios, ou ele é um porto que vai levar os produtos, né, do nosso país para o mundo inteiro, tá bom? Então, presente nas células animais, nas células vegetais, ele tem um nome diferente, chamado de dictiosomo, porque ele não forma aquela estrutura empilhada, né? A gente brinca que ele parece um sinal do Wi-Fi, né? Ele vai formando os pacotes mais ou menos assim, ó, empilhadinhos, isso na célula animal, tá? Isso aqui é o complexo de Golgi. Cada vesícula dessa chama-se dictiosomo. Então ele tem uma face cis, que é por onde entra o processo, e uma face trans, que é por onde sai a vesícula pronta, né? A vesícula já processada. Não tem nos procariontes,
geralmente se localiza próximo ao núcleo da célula, na base, na verdade, né, acima do núcleo da célula, liberando o ápice da célula para a concentração de vesículas de secreção. Tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Uma célula típica secretora, ela tem um formato piramidal, que a gente fala. Geralmente o núcleo está bem na base. Aqui você tem complexo de retículo endoplasmático rugoso. Você tem mitocôndrias na base também. O complexo de Golgi fica mais ou menos nessa localização, para que a superfície, né, o ápice fique livre, para que exista a concentração de vesículas de secreção, tá? Então, esse aqui são as vesículas de secreção. Esse aqui é o complexo de Golgi. Mais ou menos seria a localização em uma célula secretora, tá? E aqui, acabei de falar dele, imagem para ilustrá-lo. Além disso, o complexo de Golgi, ele atua, comentamos isso lá no começo da aula, na separação da célula vegetal, né, na formação da lamela média, formação do fragmoplasto, tá? Então, na divisão celular, o complexo de Golgi ele aparece. E ele também tem outras duas importantes funções. Ele forma o chamado acrossomo, que é uma vesícula que fica na cabeça do espermatozoide, contém uma enzima chamada hialuronidase, tá? Essa hialuronidase ela vai auxiliar, facilitar a penetração do espermatozoide no óvulo, na fecundação, tá? O complexo de Golgi atua também na produção de lisossomos, juntamente com o retículo endoplasmático rugoso. O retículo rugoso produz as enzimas, o complexo de Golgi empacota e forma os lisossomos. E secreta muco. Muco é muco que está no nariz, que está na garganta, que está na traqueia, que está nos intestinos, tá? O famoso catarro, beleza? Ele também ajuda a secretar, produzindo muco. Então, são essas funções do complexo de Golgi. Aqui mostrando o retículo rugoso, o retículo liso, as vesículas que saem dos retículos rugoso e liso, que passam pelo complexo de Golgi para ser exportados e secretados, tá? Outra organela também que não pode faltar no seu resumo são os centríolos. Os centríolos não são membranosos, tá? São organelas formadas por proteínas tubulares, as tubulinas, que são dímeros, são bolinhas, como se fossem continhas, miçangas, tá? E ele tem essa capacidade de se organizar para formar estruturas como fusos de divisão. Então, os centríolos participam da divisão celular, mitose e meiose. Também formam estruturas de locomoção e proteção, como flagelos, locomoção do espermatozoide, por exemplo, e cílios, tanto para a locomoção de protozoários, como também para a limpeza de algumas regiões, como a traqueia. Existem cílios também nas regiões renais, na região intestinal, tá? O que eu preciso saber? O centríolo dessa forma aqui, naquela forma da esquerda, ele é um par de centríolos, que fica próximo ao núcleo das células animais e das células dos vegetais inferiores, como algas, briófitas e pteridófitas. Superiores não tem. Gímeo e angiosperma não tem mais centríolos porque eles não têm mais flagelo no seu gameta reprodutivo, tá? Aquele par de centríolo, ele tem uma composição chamada 9-3. São 9 trios de microtúbulos para formar um centríolo. Quando ele se transforma num cílio ou um flagelo, a sua composição muda para 9, 2 mais 2. Então, aqueles 9 trios se organizam em 9 pares mais um par central, tá? Então, são 9 pares mais um par central, que fornece a flexibilidade e a resistência que um flagelo ou um cílio precisa, tá? Então, haste, corpo, basal e raiz. Haste, corpo basal e a raiz, né, que fixa o centríolo no lugar para a emissão de flagelos e de cílios, tá bom? Aqui nós temos os lisossomos. Lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular. Lisossomo tem as enzimas chamadas de hidrolases. Os lisossomos, eles têm duas funções. Uma função chamada de heterofágica, que é aquela que ele vai digerir, tá? Partículas externas, partículas estranhas à célula, ok? E tem uma parte chamada de função autofágica, que é quando ele acaba digerindo
partes internas da célula, partes desgastadas. Então, basicamente, o lisossomo tem a função de digestão intracelular. O que acontece aqui, ó, você tem, por exemplo, um invasor, uma bactéria, que se aproxima da célula. Essa célula vai comer essa bactéria, vai englobar por um processo de alimentação chamado de fagocitose. Emite pseudópodes, engloba num vacúolo chamado fagossomo. Pode ser também pinossomo, tá? Se for pinocitose, se for líquido é pinossomo, se for fagocitose sólido é fagossomo. O que vai acontecer? O complexo de Golgi, com a ajuda do retículo endoplasmático rugoso, produz o chamado lisossomo primário. O lisossomo primário é inativo. Ele é inativo. Se ele é inativo, ele não funciona, ele está dormente. Mas à medida que ele vai caminhando, ele vai se ativando. E a hora que ele funde com o fagossomo, ele se torna ativo no lisossomo secundário. Então entenda, o lisossomo primário sai do complexo de Golgi inativo e se funde ao fagossomo pinossomo, se tornando lisossomo secundário, que aí ele passa a ser ativo. E aí ele vai digerir o conteúdo desse fagossomo, desse vacúolo digestivo ou lisossomo secundário. E ao digerir, vai absorver os nutrientes. E os restos serão eliminados por plasmocitose ou defecação celular, tá? Que é o oposto de fagocitose, que é o oposto de endocitose. Beleza? Além da digestão intracelular, os lisossomos participam também de regressões da cauda do girino, daquela membrana interdigital que os bebezinhos têm na barriga da mãe e depois acabam separando os dedos, do útero após o parto da mulher, tá? Eles também podem estar associados a doenças como a silicose e a asbestose, que é a inalação, por exemplo, de partículas de amianto e de sílica por trabalhadores. Essas partículas chegam até os pulmões, são fagocitadas pelas células pulmonares e os lisossomos são perfurados, derramando suas enzimas nas próprias células, causando morte celular e lesões pulmonares. Tá? Então, sempre lembrar dessa associação. Ok? Ainda nós vamos falar um pouquinho sobre as mitocôndrias, que eu comentei agora há pouco, que tem a origem da endossimbiose. Mitocôndria, ela tem essas estruturas padrões, então uma membrana externa. Essa membrana externa provavelmente é a membrana do fagossomo, tá? Ela tem essa membrana interna é a membrana de origem procarionte, por isso que ela tem duas membranas. A matriz mitocondrial, o DNA circular, semelhante ao DNA procarionte, tá? As cristas mitocondriais, aqui ainda tem ribossomos, tem também RNA, tem proteínas, ela se autoduplica, ela é a sede da respiração celular aeróbica, lembrando que a respiração celular ela ocorre a glicólise no hialoplasma, tá? O ciclo de Krebs na matriz e a cadeia transportadora de elétrons, a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Esse assunto é da nossa aula 3, aula da semana que vem, tá? Então, mitocôndria tem a ver com respiração celular, produção de energia. Eu posso dizer que ela é uma usina energética das células, beleza? Então, a gente vai falar bastante sobre ela em questão de função na próxima aula, quando eu for abordar a respiração celular em si com as suas fases, certo? E o cloroplasto, nós podemos ver o cloroplasto aqui, ele também tem a sua origem na teoria da endossimbiose, ok? Ele também tem membrana dupla, a membrana externa do fagossomo, a membrana interna procarionte, tá? Ele tem tilacoides, que são todos conjuntos de membrana da célula. Tem essas moedinhas que eu posso chamar de grano, de grana, tem clorofila, tem o estroma, que é o que a gente chama de matriz da mitocôndria, que a gente chama de estroma. Basicamente é nomenclatura, tá? E a sede da fotossíntese, a fotossíntese oxígena, a fotossíntese que produz oxigênio, a fotossíntese das plantas, tá? Então, nesse caso, a gente vai falar também bastante dele na semana que vem, na aula 3 do nosso intensivão, tá? Quando a gente for abordar os
parte metabólica, a parte energética, a parte de fotossíntese, de fermentação, de respiração. A aula que vem está muito legal, não perca, beleza? Então, gente, agora nos resta, para fechar a nossa aula de hoje, fazer alguns exercícios que eu escolhi para vocês. Então, vamos lá. Agora é o exercício 17 da nossa apostila, tá? O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância de características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado entre as 5 esquematizadas na figura. Tá bom? Então, o que eu destaquei ali? Síntese de RNAs, proteínas, energia, hormônio proteico e síntese. Então, ele está repetindo algumas palavras aqui, tá? Aí ele deu uma célula padrão, uma legenda. Olha aí na apostila. Mitocôndria. O que é mitocôndria? Energia. Tá? Retículo endoplasmático rugoso. Síntese de proteína. Tá? Núcleo, eucromatina e heterocromatina. Eucromatina é ativo. Heterocromatina é inativo. Então é isso que eu vou olhar. Se eu quero uma célula que tenha bastante síntese de RNA, bastante síntese de proteína e bastante energia, eu tenho que procurar uma célula que tenha bastante eucromatina no seu núcleo, bastante mitocôndrias e bastante retículo endoplasmático rugoso, tá? Então veja, célula 1, 2 mitocôndrias, um retículo, um núcleo, mais ou menos ali. Olha o tamanho do núcleo da célula 1, da célula 3, 2, 4 e 5, o núcleo é grande. Mas veja que o núcleo da 2 e da 5 são parecidos. O núcleo da 4, ele é mais limpo, ele é mais claro, mostra que ele tem maior concentração de eucromatina. Mas será que isso basta? Veja o número de mitocôndrias, 4, 4 e 2, essa aqui já tem menos. E o número de retículos? Tem 4, tem 2, esse aqui tem menos. Então, comparando todas as 5 células, né, que tem mais potencial para que os cientistas, os pesquisadores ali consigam uma linhagem com metabolismo de síntese elevado, é a linhagem 4, porque ela tem muitas mitocôndrias, comparadas a todas as 5, ela tem muito complexo retículo endoplasmático rugoso e ela tem um núcleo grande com muita eucromatina. Então aqui ela tem muita síntese de RNA, muito ATP, muita síntese proteica. Então a resposta é número 4, letra D de dado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é a questão 18, logo na sequência. Uma das funções dos neutrófilos são glóbulos brancos, leucócitos, tá? Um tipo de glóbulo branco é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias, ou seja, colocou lá a presa e o predador, né? A caça e o caçador, certo? Grãos positivas que apresentavam parede celular fluorescentes. Quando ele fala isso, gente, é para a gente poder identificar em laboratório isso aí. Como é que eu vou saber que aconteceu, né? Uma fluorescência, como é que aconteceu uma fagocitose ali? Às vezes eu tenho que colocar uma fluorescência para poder identificar com mais facilidade. Em seguida, o cientista observou os neutrófilos ao microscópio de fluorescência, ou seja, conseguindo identificar a parte fluorescente.
e verificou a presença de fluorescência no seu interior. Ou seja, ele colocou o neutrófilo e a bactéria tinha parede fluorescente, depois ele observou de novo e viu que o leucócito, o linfócito, o neutrófilo, tá? Ele tinha fluorescência dentro dele, ou seja, o que aconteceu? Ele fagocitou a bactéria, isso que aconteceu. Aí ele pergunta, em qual organela do neutrófilo foi percebida a fluorescência? Vamos pensar, se ele é fagocitária, fez fagocitose, formou um fagossomo. Tem fagossomo ali? Não tem. Só que aí depois do fagossomo acontece o quê? O lisossomo primário se funde ao fagossomo, formando lisossomo secundário. Tem lisossomo secundário ali? Também não tem. Porém, tem o quê? O sinônimo de lisossomo secundário, que é vacúolo digestivo. É nesse aqui que ele vai encontrar a fluorescência que ele tanto procura, no vacúolo digestivo, porque houve essa digestão e depois essa fluorescência vai ser encontrada onde? Depois do vacúolo digestivo, no vacúolo residual, e depois do vacúolo residual vai sofrer um processo de plasmocitose e vai ser eliminado, tá? Mitocôndria, produção de ATP, peroxissomo. Professor, o que é peroxissomo? Você não falou. O peroxissomo ele vai ele degrada lipídios, ok? Ele degrada água oxigenada, na verdade não é água oxigenada, é peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Professor, por que não é água? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? A água oxigenada tem água com peróxido de hidrogênio dentro, tanto que tem os volumes, 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, tá? Agora, essa molécula aqui chama-se peróxido de hidrogênio, não é água oxigenada, beleza? Vacúolo digestivo, complexo golgiense, secreção, né? Com o nosso agência dos correios da célula, retículo plasmático liso, L de liso, produção de lipídios, desintoxicação, armazenamento de cálcio, o que mais? Acho que é isso, tá? Esqueci, produção de hormônios sexuais, tá bom? Então a letra C. Vamos para mais uma questão. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento dos girinos, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada. Apoptose, gente. Apoptose, tá? É uma morte programada geneticamente. Morte programada geneticamente. Ela não causa inflamação, tá? É diferente do processo de necrose. Quando é a necrose, por uma invasão, uma substância química, um micro-organismo, ocorre lesão, inflamação, dor, calor, rubor, tumor, tá? São sintomas da inflamação: dor, calor, rubor, que é vermelhidão, e tumor, que é inchaço. Então pensa lá numa unha encravada e está acontecendo um processo de necrose naquele momento, formação de pus, por exemplo, tá? Apoptose não. Regulada por genes, resultando em um sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda do girino é o que, gente? Falamos. Ribossomos, síntese de proteína. Peroxissomos, peróxido de hidrogênio, oxidação de lipídios. Complexo Golgi, secreção celular. Reticuloplasmático, transporte e produção de proteínas, tá? Então, lisossomos, porque ele é uma célula que realiza digestão intracelular, mas também realiza, por exemplo, a regressão da cauda do girino, do útero, né, depois do parto, das membranas interdigitais. Beleza?
Próximo. Questão 21. Companheira viajante. Vamos lá. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo o seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem, microbiana. Supomos, julga-se, adaptada às células eucariontes, considera-se como escrava, uma serva a serviço da nossa verdadeira evolução. Olha que bonito isso, né? Que coisa profunda, quase um poema, né? Ó, tirado de um livro, The Traveler, né? O Viajante, Ciência Bioquímica, de 94, né? McMurray. Que legal isso aqui. Então ele está, de uma forma poética, né? Descrevendo uma organela celular. Que organela que ele está falando? Falando de clandestina, ela está falando, né? Como cozinha metabólica, mantendo entropia ao puro, ciclos variáveis noturnos e diurnos. Raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha. Sua origem, microbiana. Então, quando ele fala... Caiu minha tampa aqui. Quando ele fala sua origem microbiana, é uma coisa que já te deixa muito claro do que ele está falando, né? Está falando da endossimbiose. Origem microbiana. Então ele está falando do quê? De mitocôndria ou cloroplasto. Mas quando ele cita aqui várias vezes a parte energética, a fornalha, né? A produção de energia, o calor produzindo, consumindo ali, fica bem claro que ele está falando de mitocôndria. Ele não está falando de centríolo. Centríolo tem a ver o quê? Com a divisão celular, a formação de cílios e flagelos, a formação de fuso de divisão, né? Lisossomo, digestão intracelular, tá? Complexo de Golgi, secreção. E retículo plasmático liso, produção de lipídios. Fica claramente aqui falando que é mitocôndria. Poderia pintar uma dúvida se ele falasse de cloroplasto, né? Falei de cloroplasto aqui. Mas aí, eu analisando o texto, você ia perceber que não tinha nada relacionado com fotossíntese e você ia acabar marcando mitocôndria, presumo eu, tá? Para encerrar, tá, gente? Essa nossa aula de revisão sobre essa parte de citologia, tá? Eu queria passar uma musiquinha para vocês, uma musiquinha, à medida do possível, né, que eu consegui aqui fazer a música, eu passo, tá? Então eu vou cortar, eu vou fazer um corte na imagem, vou escrever a música aqui e daqui a pouco eu volto para cantar, né? Não canto muito bem, para cantar a musiquinha da Ciranda das Organelas para vocês. Olha só. Olha só, a música das organelas, ciranda, cirandinha, só que agora ciranda das organelas, beleza? Olha só, essa música é da ciranda, cirandinha adaptada, ciranda das organelas. Olha só como é que fica. Mitocôndria é quem faz a respiração. Ribossomos sintetizam proteínas de montão. O complexo de Golgi elimina a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. Os centríolos participam da divisão celular. Hey! Tem o rei no final, tá? Claro, se você lembrar dessa música, ela vai te dar alguns insights ali das principais funções das organelas, mas nem tudo que a gente aprendeu ou que precisa lembrar está aqui na música, mas espero que te ajude. Tudo bem, gente? Então eu encerro aqui a nossa segunda aula do intensivão e espero você na semana que vem para a gente continuar essa grande revisão. Um grande abraço, boa semana e até a próxima.